Olá, meu amigo estudante! Seja bem-vindo aí para mais uma aula aqui de Física do nosso canal Matemática para Vestibular. Nossa aula vai abordar dois assuntos, tá? As transformações gasosas e a equação de Clapeyron, tá? Está uma aula bem bacana, bem legal para você que vai prestar aí concurso para o Enem, tá? Vai ser uma aula muito top de linha e eu tenho certeza absoluta que você vai se amarrar de montão nessa aula. Então, primeira coisa que você deve fazer, estudante, é clicar aqui ó, no quadradinho vermelhinho. Esse aqui, onde está escrito clique para assinar. Dá um clique aí nesse quadradinho e torne-se agora assinante do nosso canal e fique por dentro de todas as novidades que temos postado sempre aqui no nosso canal, tanto para aulas de matemática quanto para aulas de física. Beleza? Taca o dedão aí também nesse joinha e compartilhe esse vídeo com aquele teu amigo que vai prestar vestibular junto com você. Beleza? Então, ó, vem comigo que essa aula está muito maneira e eu tenho certeza que você vai se amarrar de montão. DJ, libera o som, DJ. Bom, então vamos começar falando aqui um resumo bem rápido sobre as transformações gasosas, tá? São 4 as transformações gasosas: a isovolumétrica, a isobárica, a isotérmica e a diabática. Esse prefixo iso quer dizer mesmo, tá? Então, isovolumétrica, mesmo volume. Isobárica, mesma pressão. Isotérmica, mesma temperatura. Certo? Beleza. Bom, sabemos que o gás ele possui 3 variáveis: volume, pressão e temperatura. Então, para que se possa estudar as transformações que o gás ele sofre, no caso o gás ideal, tá? Que é aquele gás que ele existe apenas no campo das ideias, tá? Então, para que possamos estudar as 3 transformações gasosas, nós precisamos manter constante uma das variáveis e analisar o que acontece com as outras 2 variáveis. Tranquilo? Então, a isovolumétrica, que também é chamada de isocórica ou isométrica, é a transformação gasosa quando o volume do gás ele é constante. Então, quando nós colocamos o volume do gás constante, nós verificamos que a pressão ela vai ser diretamente proporcional à temperatura do gás. Bom, nós temos aqui uma experiência, tá? Em que eu tenho aqui um recipiente. Dentro desse recipiente você pode verificar que temos as partículas de um gás em constante agitação dentro desse recipiente. E aí, com essa experiência aqui, nós vamos poder verificar as 3 transformações de um gás, tá? Essa bombinha aqui, né, de encher pneu de bicicleta, ela serve para a gente colocar mais partículas de gás aqui dentro. Então, olha só, a isovolumétrica é quando nós mantemos o volume constante, beleza? Então, eu vou manter aqui o volume constante e vou aumentar a temperatura e vamos verificar o que acontece com a pressão. Então, conforme eu aumento aqui a minha temperatura, veja que a pressão ela também aumenta lá.
tá? A pressão está marcando ali quase mais de 1,5 atm. Veja que as moléculas do gás, elas começaram a se agitar bem mais. Se eu aumentar mais um pouco a temperatura, as moléculas do gás elas vão se agitar ainda mais. Ó. Significa que a pressão ela aumenta da forma como aumenta a temperatura. Então veja que a temperatura aumentou, a pressão também aumentou, diretamente proporcional. Agora, se eu diminuir a temperatura, veja que a pressão ó lá, ela começa a cair, e aí daqui a pouco a pressão, ó, as moléculas estão bem devagarzinho, se agitando bem devagar, porque a temperatura ela caiu. E se eu diminuir a temperatura um pouquinho mais, tá? Se eu diminuir mais um pouco a temperatura, aí a pressão ela cai mais um pouco. Então veja que a volume constante, pressão ela é diretamente proporcional à temperatura. Beleza? Então agora nós vamos verificar o que acontece na transformação quando a pressão ela é constante. A pressão, quando ela é constante, a transformação gasosa é chamada de isobárica. Então veja, pressão constante, o volume ele vai ser diretamente proporcional à temperatura, tá? Então conforme eu aumento o volume, a temperatura também ela vai aumentar. Tranquilo? Então vamos verificar isso também na nossa experiência. Bom, agora nós temos a pressão constante, tá? A pressão constante. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou aumentar a minha temperatura. Quando eu aumento a minha temperatura, veja que o volume começou a aumentar lá. Se eu diminuir a minha temperatura, tá? Se eu diminuir a minha temperatura, olha o que acontece com o volume. O volume ele vai começar a diminuir. Olha lá. Diminuir a temperatura, o volume começa a diminuir. Então, significa que quando a pressão ela é constante, o volume ele é diretamente proporcional à temperatura. Quanto menor for a temperatura, menor será o volume. Se eu aumentar a temperatura, tá? Aumentando a minha temperatura, o volume com certeza ele vai começar a aumentar. Olha lá, como você pode ver aí. Então, quando a pressão ela é constante, o volume ele é diretamente proporcional à temperatura. Tranquilo? Então agora vamos ver o que acontece quando a temperatura ela é constante. Bom, então nós vimos que na transformação isobárica, que é quando a pressão ela é constante, o volume ele é diretamente proporcional à temperatura. Conforme aumenta-se a temperatura, o volume também aumenta, tá? Então agora nós vamos ver a transformação gasosa chamada de isotérmica. A isotérmica é quando a temperatura ela é constante. Então, quando nós mantemos a temperatura constante, o volume ele passa a ser inversamente proporcional à pressão. Então, o produto do volume 1 pela pressão 1 vai ser igual ao volume 2 vezes a pressão 2, tá? Então, na isotérmica, quando a temperatura ela for constante, o volume ele vai ser inversamente proporcional à pressão. Ou seja, se eu aumentar o volume, a pressão vai diminuir. Se eu diminuir o volume, a pressão ela vai
aumentar. Vamos ver isso na nossa experiência também. Bom, agora nós vamos manter constante a temperatura e vamos ver o que vai acontecer com o volume e a pressão. Se eu diminuir o meu volume, aqui, ó, diminuindo o meu volume, veja o que acontece com a pressão. Ela vai aumentando lá. Se eu diminuir mais um pouco esse volume, olha como é que as moléculas se agitam mais ainda. Então veja que conforme eu vou diminuindo o volume, a pressão ela vai só aumentando. Olha como é que as moléculas ficaram mais agitadas ainda. Agora, se eu mantiver a temperatura e aumentar o meu volume, veja como que a pressão diminuiu. Olha como é que as moléculas elas ficam se agitando mais devagar. Se eu aumentar mais um pouquinho o volume, a pressão ela vai cair mais um pouco lá. Então veja que o volume ele é inversamente proporcional à pressão na transformação isotérmica. Beleza? Agora vamos ver o caso da transformação adiabática. E por último, nós temos a transformação adiabática, que é aquela quando a pressão, o volume e a temperatura elas variam simultaneamente, tá? A transformação adiabática é aquela que ocorre sem troca de calor entre o gás e o meio externo, beleza? Então, ou seja, não vai precisar haver um aquecimento, né, do gás com o meio. Bom, então a transformação adiabática é aquela em que pressão, volume e temperatura vão variar simultaneamente. Aí nós vamos ter a equação geral do gás, que vai ser volume 1 vezes pressão 1 dividido por temperatura 1 é igual ao volume 2 vezes a pressão 2 dividido pela temperatura 2. Vamos ver como é que fica a transformação adiabática também na nossa simulação. Bom, então agora nós vamos fazer aqui a transformação adiabática, que é aquela em que não existe nem o volume constante, nem a temperatura e nem a pressão. Ou seja, nenhuma das três variáveis do gás estarão constantes, tá? A adiabática, as três variáveis do gás, elas vão variar, beleza? Então vamos lá. Eu tenho aqui o volume, a temperatura que está ali marcando 300 Kelvin e a pressão que está marcando ali 0,43 atm. Então olha só, se eu diminuo o meu volume aqui, ó, se eu diminuo o volume, a temperatura aumenta pra caramba e a pressão também, tá? Diminuiu o volume, a pressão aumentou e a temperatura também aumentou. Se eu diminuir mais um pouco esse volume, a temperatura aumenta de novo e a pressão também. Se eu aumentar o volume agora, aumentei o volume, veja que a pressão diminuiu e a temperatura ela deu ali uma caída. Se eu aumentar mais um pouco, a temperatura ela sobe, cai, quer dizer, ela dá uma caída e a pressão diminui. Diminuindo o volume, diminuindo aqui o volume, diminuindo o volume, a pressão vai lá em cima e olha como que fica também a temperatura a ponto que estoura lá. Não aguenta, a agitação é tão grande das moléculas que aquelas que possuem mais energia acaba saindo. Tranquilo? Então, na transformação adiabática, é aquela em que nenhuma das variáveis do gás vão permanecer constante, tá? Na transformação adiabática, volume, temperatura e pressão, elas vão variar simultaneamente.
Tranquilo? Bom, então, baseado nessa experiência que eu pude mostrar para você, onde pudemos analisar as 4 transformações gasosas, e agora isso ficou muito claro para a gente, que quando o volume é constante, a pressão ela é diretamente proporcional à temperatura. Quando a pressão é constante, o volume é diretamente proporcional à temperatura. E quando a temperatura é constante, o volume ele é inversamente proporcional à pressão. Baseado em todos esses dados, nós agora vamos partir para os exercícios sobre transformações gasosas. Então, não foge do canal não, não desliga, vem comigo aí agora na resolução dos exercícios. Então vamos aí para a nossa primeira questão da aula, que diz assim: uma massa de gás no estado inicial A passa para o estado B, sofrendo a transformação indicada no gráfico pressão e volume. Que tipo de transformação ocorreu de A para B? E calcule a temperatura TB, sabendo que a temperatura de A vale 300 Kelvin. Olha só, se formos aqui analisar o nosso gráfico direitinho, tá? Nós vamos ver que a pressão aqui ela é constante, ó, é 5 atm, tanto para o estado A quanto para o estado B. Então, a pressão aqui ela é constante, logo a transformação que ocorreu de A para B vai ser a transformação isobárica. Vamos colocar aqui, isobárica. Porque a transformação isobárica é aquela em que a pressão ela é constante. Agora, calcule a temperatura TB, sabendo que TA vale 300 Kelvin. Bom, nesse caso, como a transformação que ocorre aqui é a isobárica, devemos fazer volume. Vamos botar aqui o volume A está para temperatura A, assim como o volume B ele vai estar para a temperatura B. Olha, um detalhe aqui, uma sacada que eu gostaria de passar para você. A fórmula da equação geral do gás perfeito, né, do gás ideal, é essa aqui, ó. Vamos colocar assim, PA, pode ser P1, V1 também, tanto faz, tá? PA vezes VA sobre TA é igual a PB vezes VB sobre TB. Essa aqui é a equação dos gases, do gás ideal, equação geral dos gases perfeitos. Então, se você não quer ficar decorando muitas fórmulas, você só precisa decorar uma, que é essa daqui. Porque aí, quando você descobre que uma transformação, no caso aqui do nosso problema, ela é isobárica, significa que a pressão é constante, então você pode anular aqui, ó, a pressão. Então você só teria volume dividido por temperatura. Agora, imagina que a transformação fosse isovolumétrica, ou seja, você tem o volume constante, então você poderia cancelar o volume, você ficaria só com pressão sobre temperatura. E por último, se a transformação que estivermos falando dela for, no caso, a isotérmica, aquela que a temperatura é constante, você eliminaria a temperatura e ficaria somente com pressão vezes volume. Viu? Ou seja, você só precisa saber, na verdade, uma única equação que aí você vai ter como saber utilizar em todos os problemas. Então agora vamos lá, vamos calcular a temperatura de B. Bom, o volume de a gente olhando aqui no nosso gráfico, a gente vai ver que corresponde a 2 litros. Então eu vou colocar aqui, ó, 2 litros.
tá? E a temperatura de A foi dada no problema, que é 300 Kelvin. Ok. Bom, o volume de B, se nós formos olhar aqui o gráfico, ele vale 6. E a temperatura de B é justamente aquilo que desejamos calcular. Olha, 2 dá para simplificar com 105, com 300, que vai dar 150, tá? E agora, aqui vai ficar 1, a gente multiplica cruzado, tem mais nada para fazer, então temperatura de B vezes 1 vai dar temperatura de B, e 6 vezes 150 vai dar 900 Kelvin. Esse é o valor da temperatura de B. Beleza aí, estudante? Ficou molezinha para você e suave essa questão? Pô, tranquilo, então não perde o foco não. Vem com a gente aí na próxima questão. A nossa próxima questão diz assim: um recipiente contém gás sob pressão de 1,5 vezes 10 elevado a 5 newtons metro quadrado e temperatura de 27 graus Celsius. Determine a máxima temperatura que o gás poderá atingir, sabendo que o recipiente resiste até a pressão de 3 vezes 10 elevado a 5 newtons metro quadrado. Olha só. Aqui nós temos a pressão, que está mudando, e a temperatura também que vai mudar. Isso significa que a transformação do qual o nosso problema refere-se é a transformação isovolumétrica, volume constante. Então, nós teremos que usar aqui pressão 1 está para a temperatura 1, assim como a pressão 2 vai estar para temperatura 2. Bom, temperatura é sempre na escala absoluta, ou seja, em Kelvin. Então, eu preciso converter 27 graus Celsius para Kelvin. Bom, vamos lá. Celsius é igual a K menos 273. Como a escala em Celsius foi dado que é 27, tá? Agora eu só preciso trazer esse menos 273 para cá, que ele vem somando com 27, assim. E aí 7 mais 3, 10, vai 1. 1 mais 7, 8, mais 2, 10, vai 1. Então a temperatura deu 300 Kelvin. Essa é a temperatura 1, tá? 300 Kelvin. Beleza? Então, vamos agora aplicar tudo isso aí aqui nessa fórmula. A pressão 1 deu 1,5 vezes 10 elevado a 5. A temperatura 1, 300 Kelvin. A pressão 2 é 3 vezes 10 elevado a 5 sobre a temperatura 2, que é o que desejamos calcular. Bom, veja que 10 elevado a 5 aparece dos dois lados da equação, então a gente já pode cancelar. Tá? E aí, eu vou retirar essa vírgula daqui, ó, e vou acrescentar um zero aqui embaixo ao 300. Então vai ficar assim, ó, tá? Aqui embaixo vai virar 3.000. Aqui vai ficar 3 e aqui vai ficar T2. Bom, 3 dá para simplificar com 15. Aqui vai dar 5, aqui é 1. E agora, só multiplicarmos direto, cruzado, assim, ó. Então vai ficar 5T2 igual a 3.000. Aí T2 é igual a 3.000 dividido por 5. Quanto vai dar esse T2? 600 Kelvin.
Esse é o valor da temperatura 2. Tranquilo, estudante? Ficou molezinha para você essa questão aí? Então, ó, continua com a gente aqui, não perde o foco dessa aula não. Vem comigo aí na próxima questão. A nossa próxima questão diz assim: um gás ideal a 27 graus Celsius sofre uma expansão isotérmica do estado A para o estado B, conforme mostra o gráfico. Determine para o estado B a pressão, o volume e a temperatura absoluta do gás. Bom, então vamos lá. Se olharmos aqui para o gráfico, de cara já vamos ver que a pressão aqui do B ela vale 0,4 atm. Está aqui no nosso gráfico. Tá? Legal, agora vamos encontrar aqui o volume e depois a temperatura. Como esse gráfico aqui é um gráfico de pressão e volume, e no caso a temperatura ela é constante, já que o enunciado diz que um gás ideal a 27 graus Celsius. Então ele já está dizendo que a temperatura ela é de 27 graus Celsius, tanto para o estado A quanto para o estado B. Então eu vou colocar aqui a temperatura de B, ela vai ser igual. Aí, convertendo de Celsius para Kelvin, basta eu somar, né? 27 com 273. Então, a temperatura de B vai dar 300 Kelvin. Certo? Beleza. Então, agora, tudo que falta eu calcular aqui é o volume. Aí, nós vamos fazer aqui a pressão de A vezes o volume de A é igual a pressão de B vezes o volume de B. Esse gráfico aqui, tá, desse gás, ele pode nos induzir ao erro, tá legal? Porque a gente pode achar que é um gráfico de transformação adiabática, mas não é, tá? Isso daqui é um gráfico de isotérmica, tá? Da transformação isotérmica, pois a temperatura aqui ela é constante. Então vamos lá, a pressão de A vale 2, o volume de A vale 1, a pressão de B vale 0,4 e o volume de B é o que desejamos calcular. Então vai dar 2 dividido por 0,4. Nós cancelamos essa vírgula e acrescentamos um zero lá em cima do lado do 2. Então vai dar 20. 20 dividido por 4, isso daí vai dar 5 litros. Esse é o valor, tá, do volume de B. Beleza, estudante? Ficou molezinha para você? Ficou suave, tranquilo, tudo certinho? Belezinha? Então vem comigo na próxima questão. Nossa próxima questão diz assim o seu enunciado: determinada massa de gás de um estado inicial A sofre a transformação indicada no gráfico abaixo, o gráfico de pressão e volume. Letra A, qual a temperatura do gás no estado B? E letra B, que tipo de transformação ocorre de A para B? Foi uma expansão ou contração? E justifique sua resposta. Olha, esse problema é aconselhável nós começarmos a respondendo a letra B, para que aí sim possamos ter embasamento para respondermos a letra A. Que tipo de transformação ocorre de A para B? E se foi uma expansão ou uma contração? Então vamos colocar aqui ó, a resposta da letra B. Vou colocar aqui assim. Olha, houve uma expansão, tá? E eu vou explicar por quê. Expansão. Porque no estado A, o volume do gás era de 3 litros. Aqui, ó. Quando nós fomos para o estado B, o volume do gás foi para 5 litros. Então, houve, aqui no caso, houve um aumento, tá?
do volume do gás. Houve um aumento do volume do gás, certo? Então, houve uma expansão e não uma contração. Agora, que tipo de transformação ocorreu de A para B? Olha, vamos lá. No estado A, a pressão era de 8 atm, o volume era de 3 litros e a temperatura era de 360 kelvins. Tá? Já no estado B, a pressão passou para 2 atm, o volume foi para 5 litros e, obviamente, que a temperatura ela deu uma caída, porque você está vendo aqui, ó, aqui o gráfico, tá? Eles são gráficos diferentes, tá? Logo, mudou os três ao mesmo tempo. Mudou tanto a pressão, quanto o volume, quanto a temperatura. Logo, o que aconteceu aqui foi a transformação adiabática. A transformação adiabática é quando as três variáveis do gás elas se modificam, né? Não se mantém uma delas constante. As três variam ao mesmo tempo. Tá? Então é uma transformação adiabática. Agora vamos então calcular, né, a temperatura aí do estado B. Como a transformação ela é adiabática, eu vou aplicar aqui a lei dos gases perfeitos, porque as três variáveis variam, né? Então vamos colocar aqui pressão de A vezes o volume de A dividido pela temperatura de A é igual a pressão de B vezes o volume de B dividido pela temperatura de B. Então vai ficar assim, a pressão de A, 8. O volume de A, 3. E o volume de a temperatura de A, 360. A pressão de B, 2. Essa é a pressão de B. O volume de B, 5. A temperatura de B é o que nós vamos calcular. Então vai ficar assim, ó, 24 sobre 360 igual a 10 sobre a temperatura de B. 24 e 360 dá para dividir por 12. Aqui vai dar 2 e aqui vai dar 30. Aí multiplica cruzado agora, então vai dar 2TB igual a 30 vezes 10, 300. Aí agora é só dividir. Então vamos botar aqui, ó. Temperatura de B é igual a 300 dividido por 2. Qual é a metade de 300? Bom, 150. Então a temperatura de B vale 150 kelvins. Tranquilo aí, estudante? Ficou moleza, né? Agora ficou molezinha, porque destrinchei a questão para você. Vamos aí para a próxima questão. Vamos aí para a nossa próxima questão. O gráfico mostra a variação da pressão atmosférica acima do nível do mar. Um balão meteorológico é lançado ao nível do mar e alcança uma altura de 12.000 metros, onde a temperatura é de menos 33 graus Celsius. Sendo V1 igual a 100 litros o seu volume inicial e T1 igual a 27 graus Celsius, a temperatura local no lançamento, determine o volume do balão na posição final imediatamente antes de explodir, dado que a pressão 1 é igual a 1 atm. Então vamos lá. Essa transformação que está acontecendo aqui, neste gráfico, é uma transformação adiabática, porque você vê em todo o tempo da curva aqui, ó, a pressão ela vem variando. Uma hora é 0,8, depois 0,4, depois 0,2.
A temperatura também ela muda, porque no momento do lançamento a temperatura era de 27 graus Celsius e quando o balão ele atinge a altura máxima de 12.000 metros, a temperatura já é de menos 33 graus Celsius. E aí ele pede para determinar o volume final, ou seja, o volume quando o balão atingir os 12.000 metros. Significa que esse volume também vai ser mudado. Então, nós temos aqui o seguinte, que volume, temperatura e pressão estão variando. Logo, isso daí é uma transformação adiabática e nós vamos trabalhar com a lei dos gases perfeitos. Pressão, vou botar aqui, pressão 1 vezes o volume 1 dividido pela temperatura 1 é igual a pressão 2 vezes o volume 2 dividido pela temperatura 2. Só que essa temperatura ela foi dada em graus Celsius e precisamos convertê-la para Kelvin, porque nós aprendemos que a temperatura ela tem que estar no seu valor absoluto, na escala absoluta. E a escala absoluta é Kelvin. Então vamos fazer aqui a conversão. Vamos colocar aqui, ó, C é igual a K menos 273. Então, passando menos 273 para cá, a gente vai ter que o K é igual a C mais 273. Passei esse 273 para o outro lado, ele vem somando. Bom, então a primeira temperatura vai ser, a temperatura em graus Celsius no início era de 27. Então, 27 mais 273, a primeira temperatura vai dar 300 kelvins, tá? Porque 27 graus era a temperatura no momento do lançamento. Então, é a temperatura inicial. A segunda temperatura, basta eu somar agora o menos 33 com 273. Isso daí vai dar 240. Então, eu já tenho aí as duas temperaturas. Então, vamos substituir os valores aqui agora. A primeira pressão foi dado que é 1. O volume 1 também foi dado que é 100. Temperatura inicial 300 Kelvin. Aí, a pressão 2 é quando o balão atinge a altura máxima de 12.000 metros. Ou seja, a pressão é de 0,2. Então, vamos colocá-la aqui, ó. O volume 2 é o que a gente quer descobrir. Temperatura 2, 240. Aí agora é só simplificar. Esses dois zeros do 100 cancela com esses dois aqui, ó, tá? 3 dá para dividir por 240, vai dar 80 aqui, ó, e aqui vai dar 1. E agora é só multiplicar cruzado. Então, você vai ter aí 0,2 V2 vezes 1, 0,2 V2. 80 vezes 1. Dividindo agora esse 80 por 0,2, e aí, nesse caso, basta eu cancelar essa vírgula e acrescentar um zero aqui. Então, eu vou ter 800 dividido por 2, ou seja, a metade de 800 é igual a 400 litros. Esse é o volume, tá? O volume final. Beleza aí, estudante? Ficou moleza para você agora a questão? Bom, é só a gente analisar o gráfico, ler o problema, interpretar, que o demais é tudo molezinha. Mas é molezinha aqui também, né? No nosso canal, onde nós temos a melhor didática do YouTube. Segue o líder aqui do YouTube. Vamos aí para a próxima. Bom, vamos estudar aí agora a equação de Clapeyron, tá? Mas primeiro vamos começar falando sobre a constante de Avogadro. É a quantidade de matéria cuja unidade medida é um mol. Ela representa um número de elementos, que pode ser átomos, moléculas e íons, existentes em 1 mol de molécula. Então, 1 mol de molécula, vamos colocar aqui, ó, 1 mol de molécula corresponde, tá, a 6 vezes 10
a 23. Então, por exemplo, se eu quero encontrar 1 mol de átomo, é 6 vezes 10 a 23 átomos. 1 mol de molécula, 6 vezes 10 a 23 moléculas. 1 mol de íon é 6 vezes 10 a 23 íons, tá? E assim sucessivamente. 1 mol de qualquer coisa é 6 vezes 10 a 23, tá? Para calcular o mol, basta eu dividir a massa, tá? Dividir ele pela massa molar. Isso aqui é a massa, que geralmente é dada em quilogramas, e aqui é a massa molar, tá? Ok. Então, a constante de Avogadro é 6 vezes 10 a 23, tá? Esse é o valor de 1 mol. Bom, em condições normais de temperatura e pressão, a CNTP, 1 mol vai ocupar o volume de 22,4 litros, tá? Esse é o valor do volume de 1 mol, beleza? Chamado também de volume molar, tá? Ok. Aí vamos lá para a equação de Clapeyron. Bom, nós podemos ver que pressão vezes volume dividido por temperatura, isso sempre vai dar um valor constante, porque nós vimos na equação dos gases ideais que pressão 1 vezes volume 1 dividido por temperatura 1 é igual a pressão 2 vezes o volume 2 dividido pela temperatura 2. Então, Clapeyron ele chegou à conclusão que pressão vezes volume dividido por temperatura ia dar um valor constante, que ele chamou de R, tá? Ia dar um valor constante, desde que você soubesse o número, tá, de mols de gás, por exemplo, que você tivesse dentro de um recipiente, que no caso aí é o M, tá? Aí se você passar esse T para cá, ó, multiplicando por essa expressão, você tem que P vezes V é igual a N vezes R vezes T. Essa daqui, ó, é a equação de Clapeyron. P vezes V é igual a N vezes R vezes T. Esse R, tá? Esse R, ele é chamado de constante universal, tá? Ele é chamado de constante universal dos gases. Vamos colocar aqui, dos gases, tá? Esse R. E aí, esse R, ele possui 3 valores, tá? Sendo que nós, para o estudo da física, nós só iremos utilizar 2, beleza? Porque o outro geralmente é usado mais na química. Então, o primeiro deles é o R valer 0,082. Quando que eu vou usar o R valendo 0,082? Então, eu vou colocar aqui para você. Ó, você usa esse valor aqui para a constante universal quando a pressão ela for dada em ATM, tá? Atmosfera. Pressão for dada em ATM, o volume, vou colocar aqui, o volume for dado em litros, tá? A temperatura em Kelvin, tá? E o mol, tá? O N dado em mol. Mas o N sempre vai ser em mol mesmo, tá? Beleza, aí a gente usa o R valendo 0,082. Quando é que eu vou usar o R
valendo 8,31. Bom, isso daí vai ser quando a pressão ela for dada em 10 elevado a 5 newtons metros quadrados, o volume ele for dado em metros cúbicos e a temperatura, vou colocar aqui a temperatura, for dada em Kelvin. E o número de mols é próprio mol. Beleza? Então, o número da constante universal, nós podemos usar ele como 0,082 ou como 8,31. Quando que eu uso ele 0,082? Quando a pressão for dada em atmosfera, volume em litros, temperatura em Kelvin. Quando que eu vou usar o R valendo 8,31? Quando a pressão for dada em 10 elevado a 5 newtons metro quadrado, volume em metros cúbicos, temperatura em Kelvin. Aí a equação de Clapeyron é essa que está aqui, ó. P vezes V igual a N vezes R vezes T. Aí se você preferir, para você gravar melhor, você pode botar assim, ó. Pobre Vasco não resistiu ao todo-poderoso Flamengo. Beleza? Então, se você usar essa dica aí que eu estou te passando também, não tem como você esquecer a fórmula do Clapeyron. Agora vamos ver como é que a gente utiliza essa fórmula nos nossos probleminhas. Vem comigo aí. Bom, então vamos aí para o nosso problema que diz assim, num recipiente de 0,5 litros há 64 gramas de gás e oxigênio. Sendo a temperatura do gás 127 graus Celsius, determine o número de moléculas de oxigênio no recipiente e a pressão do gás no sistema internacional. Então vamos lá, o número de moléculas, vamos colocar aqui, ó, o número de moléculas é igual à massa do gás dividido pela massa molar. Então seria, no caso, a massa do gás que é 64 e a massa molar que foi dada aqui, ó, que é 32. Então, vamos colocar aqui. E aí 64 dividido por 32 vai dar 2. Então 2 mols é o valor do número de moléculas. Tranquilo? Bom, na verdade, o número de moléculas, vamos colocar aqui, o número de moléculas. Um mol de moléculas tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. 2 mols vai ter 12 vezes 10 a 23. Aí, como é um número muito grande, vamos botar aqui esse 12 com uma casa decimal, assim, 1,2. E aí, como eu acrescento uma casa decimal aqui, eu acrescento um expoente aqui. Então, vai dar 10 elevado a 24. Ok. Bom, aí agora para achar a pressão, eu preciso colocar aqui a equação de Clapeyron. P vezes V é igual a N vezes R vezes T. Tá? Só que esse R foi dado que é 8,31. Então, como esse R foi dado como 8,31, eu preciso passar o volume que está aqui, ó, em litros, eu preciso passá-lo para metros cúbicos. Beleza? Então tá. Olha, 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Tá? Então, 0,5 litros corresponde a 0,5 decímetros cúbicos. Só que eu preciso passar para metros cúbicos. Então, eu tenho aqui na minha casinha, vamos botar aqui, ó, eu tenho metros cúbicos e aqui eu tenho o decímetro cúbico. Então, significa que eu vou andar uma casa para trás. Só que aqui é volume. Então, para eu saber quantas casas, na verdade, eu vou andar para trás, eu devo pegar a quantidade e multiplicar por 3, porque é volume. Então, seria 1 vezes 3,
3, né? Então, eu vou andar 3 casas para trás. E andar 3 casas para trás é você multiplicar, ou melhor, é você dividir por 1000. Então, se você vai andar 3 casas para trás, é você dividir por 1000, beleza? Então tá, 0,5 decímetros cúbicos eu posso escrever como uma potência de base 10, assim, ó, 5 vezes 10 elevado a menos 1 decímetro cúbico, tá? E aí, como eu agora vou converter para metro cúbico, converter para metros cúbicos é eu andar 3 casas para trás, e andar 3 casas para trás é você dividir por 1000. Então, ficaria assim, ó, 5 vezes 10 elevado a menos 1, dividido por 1000, que é 10 ao cubo. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa potência aqui, ó, e vou jogar ela lá para cima, só que ela muda de sinal. Então, fica assim, ó, 5 vezes 10 a menos 1, vezes 10 a menos 3. Então, o meu volume vai dar 5 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos. Beleza, então agora eu converti o volume. Aí tem como encontrar a pressão. A pressão vai ser pressão vezes o volume, que é 5 vezes 10 a menos 4, igual ao número de mols, né? Número de moléculas que deu aqui, ó, 2, bota aqui, vezes a constante universal, que é 8,31, vezes a temperatura, que tem que ser dada em kelvins. Então, eu preciso pegar aqui, ó, esses 127 e somar com 273. Aí eu estou convertendo para Kelvin. Isso daí vai dar 400. Então, a temperatura é de 400 Kelvin. Aí eu coloco aqui, ó, 400. Beleza? Aí vamos lá. P vezes 5 vezes 10 elevado a menos 4 é igual a 2 vezes 4 vezes 8,31 vezes 100, que é 10 ao quadrado. Porque o que é 400? 400 é 4 vezes 100. 4 vezes 10 ao quadrado. Beleza? Então, a pressão vai ser igual. 2 vezes 4, 8. Aí eu vou fazer 8,31 vezes 8, tá? 1 vezes 8, 8. 8 vezes 3, 24. Vão 2. 64 com 2, 66. Conta duas casas decimal, vezes 10 ao quadrado. Esse número aqui, ó, ele desce dividindo assim, 5 vezes 10 elevado a menos 4. Tá? Beleza. Aí agora, esse número decimal aqui, ó, eu posso escrevê-lo também assim, ó. Poxa, se 0,5 era 5 vezes 10 a menos 1, esse número aqui vai ser 6.648 vezes 10 elevado a menos 2, vezes 10 ao quadrado. Tudo isso dividido por 5 vezes 10 elevado a 4. 10 ao quadrado vezes 10 elevado a menos 2 pode cancelar. Isso vai dar 10 elevado a 0, que é 1. Tranquilo? Então, beleza. Aí vamos lá, vamos continuar aqui. Pressão é igual. Esse número aqui, ó, 6.648, eu vou dividir por 5. Como é que a gente divide por 5? Pega esse número aqui e multiplica por 2. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 4, 8, mais 1 está lá em cima, 9. 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 6, 12, com 1, deu 13. Aí depois que você multiplica por 2, você conta uma casa decimal, assim. E esse 10 elevado a 4? Eu mando ele lá, aqui é 10 elevado a menos 4, tá bom? E aí eu mando ele agora lá para cima como 10 elevado a 4, assim. Tá? Aí, novamente, esse número aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o 0,5. Vou botar assim, ó, 13.000
296 vezes 10 elevado a menos 1 vezes 10 elevado a 4. Então, isso daí vai dar 13.296 vezes multiplicação de potência de mesma base, eu repito a base, somo os expoentes, menos 1 mais 4 vai dar 3. Pô, só que essa pressão aqui, cara, ela tá muito grande, entendeu? Então, vamos colocá-la um pouco menor aqui. Para isso, eu vou botar essa pressão assim, ó, como 1,3296 vezes 10. Aí, olha só, eu não acrescentei 4 casas decimais aqui, então eu vou acrescentar 4 unidades a esse expoente. Então, 3 mais 4 vai dar 7. Então, quanto deu a minha pressão? A pressão ela vai dar 1,3296 vezes 10 elevado a 7. Aí lembra que eu falei que quando a constante universal é dada o número de 8,31, a pressão ela é dada em newtons metro quadrado. Tranquilo? Então tá aí o valor da minha pressão. E aí, meu querido estudante? Gostou da nossa aula? Gostou do nosso conteúdo? Então, ó, taca esse dedão aí nesse joinha, compartilha esse vídeo aí com aquele teu amigo e, claro, vire assinante agora do nosso canal, clicando aqui ó, no quadradinho vermelhinho, onde está escrito clique para assinar. Dá um clique nesse quadradinho, aciona também o sininho blim, 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 para você ser notificado todas as vezes que postarmos vídeo novo no canal. Beleza? Ó, vai aparecer algumas aulas aqui em cima também de física, voltadas para o vestibular, que eu tenho certeza também que vai te ajudar e muito a alcançar o seu objetivo. Tranquilo? Ó, fica com Deus, um grande abraço aqui desse teu amigo e até a sua vitória. Tchau, tchau. Fui!